Jesus é digno de ser adorado. Vocês encontraram a palavra, igreja? A palavra diz assim, igreja: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Essas mulheres, elas foram ao túmulo, aonde estava o corpo, ou aonde elas pensavam que estava o corpo de Jesus, aonde estava o Jesus morto, o corpo dele. Elas sabiam que Jesus havia ressuscitado? Não sabia. Por mais que Jesus dissesse para eles, para os discípulos e para todos: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então estas mulheres passou ali o primeiro, o segundo. No terceiro dia elas foram ao túmulo, mas elas não foram para ver se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram levar aromas, perfumes, para colocar dentro do túmulo de Jesus, achando que Jesus ainda estava, essa coisa de achar é complicado. Elas achavam, elas pensavam que Jesus estava morto. Às vezes o mundo pensa coisas terríveis da gente. Às vezes a nossa própria família pensa coisa ruim da gente. Eu acho que fulano está mal, eu acho que fulano está doente, eu acho que fulano até morreu. E quando vai ver, fulano está vivo. Verdade ou mentira? Essa coisa de achar, essa coisa de pensar. Então elas foram ao túmulo, não porque elas tinham certeza que Jesus havia ressuscitado. Elas foram lá para ver o corpo de Jesus morto. Tanto é que levaram perfume, porque se você não sabe, quando a pessoa morre, 2, 3 dias já começa a cheirar mal. Então foram levar o perfume, o aroma suave, para trazer o perfume para o túmulo onde estava o corpo, onde elas pensavam que o corpo estava. E diz assim, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Esqueceram que Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar. Elas não encontraram o corpo de Jesus. E diz ainda: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Diga graças a Deus. Por quê? Por que vocês estão buscando o corpo, se ele já não está mais aqui? Por isso eu falei no começo, que Deus coloca diante de nós a bênção e a vida, a maldição e a morte. E ele diz: escolhe, pois, a bênção, para que viva tu
e a tua casa. Quem escolhe Jesus, escolhe a vida, escolhe a bênção. Aquelas mulheres, elas achavam que iam encontrar o corpo de Jesus. Pelo contrário, Deus enviou 2 anjos e disse: vem cá, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo. O mundo, as pessoas, os seus amigos, os seus parentes, as pessoas têm que olhar para você e ver que você tem vida. As pessoas têm que olhar para você e não ver uma pessoa caída, não ver uma pessoa prostrada, não ver uma pessoa angustiada, não ver uma pessoa triste. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. As pessoas têm que ver que nós temos luz na nossa vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem luz. Ô bispo, mas eu tenho religião. Então você está nas trevas. Porque religião não é luz. Jesus é a luz. Religião não é vida. Jesus é vida. Placa de igreja não é luz. Religiosidade não traz vida. Você quer ter vida? Você quer ter luz? Você quer a salvação? Você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter um casamento saudável? Aceita Jesus na sua vida. Aceita Jesus na sua vida. Jesus não está morto, Jesus está vivo. E se eu aceito Jesus vivo na minha vida, eu tenho vida também. Ei, Jesus, Ele quer te dar vida, meus irmãos. Jesus quer te dar vida. Olha só que palavra extraordinária. Jesus é luz. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Eu acho que aqueles anjos, eles ficaram meio indignados com aquelas mulheres. Por que vocês estão buscando entre os mortos? Por quê? Estão buscando entre os mortos aquele que vive. Por quê? Esse porquê aí já é um porquê de indignação. Os anjos poderiam dizer: ó, Jesus não está aqui não, ele reviveu. Mas ele disse: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Quer dizer, por que vocês carregam tanta incredulidade? O porquê de tanta dúvida? Hoje isso é para nós. Hoje Jesus está perguntando para a gente: por que você carrega a incredulidade? Por que você duvida tanto? Por que você não aceita a palavra da verdade? Eu estou vendo ali fora, o bispo, os obreiros tudo conversando ali fora na hora da palavra, né? Discípulo conversando ali fora. Se eu fosse eles, eu não fazia isso não, viu? Eu não conversava na hora da palavra não, porque isso aí é um pecado muito grave. Ainda mais para os obreiros, né? Que gostam de conversar. Isso é muito grave, eu não aceito isso não. Ainda mais hoje ainda, que é um dia tão abençoado, amém, gente? Graças a Deus. Você me desculpe eu falar assim, igreja, mas o pai tem que repreender os filhos, senão o filho amanhã vai cair no pecado. E aí o filho vai se perder nesse mundo, vai ou não vai? O papai que deixa o filhinho fazer o que quer, amanhã não reclama se ele fizer coisa errada. O papai tem que chamar a atenção do filho quando ele precisa ser chamado a atenção. Não é verdade? Eu chamo a atenção do pessoal da televisão, eu chamo a atenção do rapaz do som, eu chamo a atenção da banda, porque eu trato eles como filhos. Se eles erram
e eu passo a mão na cabeça, vão errar a vida inteira. Vão errar a vida inteira. Mas se eles erram e eu repreendo, na próxima vez eles vão procurar acertar. Verdade ou mentira isso? Não pensa, o bispo é ruim, não. O pai não pode ser 100% bom. Na hora, tem que pegar na orelhinha e dar uma torcidinha. Não é verdade? É ou não é? Amanhã o pai não pode reclamar. Se ele faz tudo que o filho quer, amanhã se o filho cair, for para as drogas, meu filhinho amado, mas tudo que ele fazia você nunca repreendia ele. Você tem que ensinar, tem que repreender. Ele vai chorar? Não tem problema, pode chorar. Amanhã quando ele for adulto ele vai te agradecer. Se não fosse o meu papá, se não fosse mamá, eu estaria perdido. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Então me desculpa aí. Então, voltando. Quem aceita Jesus, aceita vida. Quem tem Jesus, tem salvação. Quem tem Jesus, você pode enfrentar lutas, mas você vence. Porque Jesus te fortalece para você vencer. Ele te capacita para você vencer. Tem gente que pensou assim, quem tem Jesus não tem luta. Tá. Quem tem Jesus tem luta, mas vence. Porque Jesus garante a sua vitória. Graças a Deus. Vocês entendem sim ou não? E a palavra continua, filho, por favor. Continua. Ele diz, Ele diz: Ele não está aqui, mas... Aí eles disseram, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite. É como se os anjos dissessem, ei, vocês esqueceram o que ele falou? Vocês esqueceram? Às vezes a gente esquece. Você ouve aqui, chega lá fora, você esquece da palavra. Você esquece quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma tempestade, quando pessoas falam mal de você, porque a vida é assim. Vão falar bem e vão falar mal de você. Vão falar bem do Bispo Hildo, mas vão falar mal também. A vida é assim, o mundo que a gente vive é assim. Nem todo mundo vai se agradar de você, nem todo mundo vai aplaudir você. Tem gente que vai tacar pedra em você. Tem gente que vai bater palma para o seu sucesso, mas tem gente que vai morder a língua do outro lado. Tem gente que vai dizer, porque ela não eu, porque ele não eu. Por que ela é feliz e eu não sou? Por que ela sorri e eu não sorrio? Por que ela vive tão para cima, tem um espírito tão bom e eu não tenho? Por quê? É o mundo que a gente vive. Não pensa que ter Jesus, você não vai ter luta. Você vai ter luta, você vai enfrentar a tempestade, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Em meio a todas estas tempestades, em meio a todas essas lutas, Jesus garante a nossa vitória. Graças a Deus. Então não se preocupa. Quem aceita Jesus, aceita a vida. Quem nega Jesus, vive na morte. A morte espiritual, a morte física. Tem gente que se perde. E ele diz, então se
se lembraram das suas. Isso quer dizer que eles tinham esquecido. Eu não posso esquecer que Jesus está comigo. Eu não posso esquecer da palavra de Deus. Nas lutas eu não posso esquecer que eu não estou sozinho, mas que Jesus está do meu lado. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, se levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia. Muitos deles não acreditaram no que havia acontecido. Como tem muita gente em casa que não acredita naquilo que acontece nessa obra. Tem muita gente que não acredita. Talvez você que está em casa, você não acredita. Você vê tanto milagre, cura, libertação, pessoas que eram viciadas, largando vício, vidas sendo transformadas. Você vê essa multidão e você já não acredita. Mas peraí, você não acredita o quê? Mas eu não falei que ia acontecer? Eu não profetizei, eu não determinei, eu não falei que a pessoa ia voltar e contar a bênção. Voltou por quê? Porque eu creio naquilo que eu faço, eu creio quem está do meu lado. Graças a Deus. Jesus disse para eles e eles não acreditaram. Não pode ser, isso é um delírio. Como é que pode ele ter ressuscitado? Mas ele havia prometido, e se ele prometeu, é claro que ele ia cumprir a promessa dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Direitinho. Continuando, a palavra diz, olha, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, foi no outro dia? Não, no mesmo dia. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vem cá, 2 pastores. Vem cá, 2 pastores. A discussão, de repente Jesus vai lá e entra no meio da conversa com eles. Entra no meio da conversa e eles não reconheceram que era quem? Não reconheceram que era Jesus. Como é que pode? Os olhos deles estavam fechados espiritualmente falando. Estavam fechados. Então eles não reconheceram o que era, e Jesus ali do lado deles. E diz a palavra, ó, no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Eles falando com Jesus, mas não reconheceram que era quem. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E continuando ele diz, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Olha a incredulidade deles. Eles falando com Jesus e não reconheciam que eram. Jesus disse: poxa vida, o coração de vocês é muito duro. Vocês não creem nos profetas. Vocês não acreditam nos profetas quando falavam a meu respeito. Tem muita gente que infelizmente ainda carrega uma incredulidade. Você sabia? Tem gente que fala mal de Jesus. Você sabia? Quem sabia disso? Eu tenho pena dessa gente, mas falar uma coisa para você. Existem os filhos da luz e existe o filho das trevas. Existem os filhos da perdição. Os filhos da perdição, para eles não tem salvação para eles. Você entende? Eu vi uma atriz. Jesus, aquele cara é legal, quero ver quando ela estiver diante dele. Aí se ela vai chamar ele de cara, ele vai dizer: Senhor, eu não sabia porque eu mandava profeta, eu mandava pastor, eu mandava a minha palavra e você nunca aceitou. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você sabia disso? Eu vi uma artista, não aqui em Angola, graças a Deus, mas lá no Brasil, vi uma artista falando de Jesus como se Jesus fosse um qualquer. Você sabe que essas pessoas, quando fica doente, no hospital pede o quê? Oração. O ser humano é muito hipócrita, igreja. O ser humano é complicado. Ele não aceita Deus na vida dele. Mas é só ele ficar doente, internado, que a família toda vem para pedir oração por ele. Verdade ou mentira? Eu já vi muitas vezes isso já acontecer. Mas cada um vai prestar conta daquilo que faz aqui. Verdade ou mentira? Jesus disse para eles, Jesus disse para aqueles homens, coloca na palavra, por favor. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, quando eles estavam reunidos, disseram: olha, o Senhor ressuscitou. Hoje, Jesus quer trazer vida para você. Hoje é apenas um dia simbólico da ressurreição. Muita gente, na sexta-feira, muita gente come peixe. Não tem problema, cada um come o que quiser. Cada um faz da sua vida o que bem, mas não vai pensar que, se eu não comer carne, o que adianta? Tem gente que diz assim: é Semana Santa, a gente tem que perdoar. Passa a Semana Santa, volta o pecado tudo de novo. Verdade ou mentira? Eu vi um rapaz dizendo assim para o outro: olha, eu só não vou te bater hoje porque hoje é sexta-feira santa, mas depois que passar eu te pego. Essa semana eu não vou beber porque é Semana Santa, mas quando passa a Semana Santa volta tudo de novo. Verdade ou mentira? Hoje eu te perdoo, mas deixa passar a Semana Santa que eu vou te odiar tudo do mesmo jeito. Então é muita hipocrisia, igreja. O mundo é muito hipócrita. A gente tem que aceitar Jesus. E Jesus hoje, essa coisa de Jesus ele está vivo. Eu sei há muito tempo que ele está vivo, mas ele quer que você tenha vida. Não pode o pai ter vida e o filho carregar morte dentro dele, carregar maldição dentro dele. Jesus não quer isso para você, não. Jesus quer que você carregue vida. Jesus quer que você desfrute a sua vida com saúde, com paz, com prosperidade. E acima de tudo, Ele quer que você tenha a salvação eterna. Graças a Deus. Hoje não é dia da gente, vou comemorar a ressurreição de Jesus. Quando Jesus estava indo à cruz, as mulheres começaram a chorar. Ai, Senhor, Senhor, por que, Senhor? Sabe, Jesus disse para elas: mulheres, não chorai por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos. É como se ele dissesse: não precisa chorar por mim, porque eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Não está escrito isso, filho? Chorai por vós e chorai pelos vossos filhos. Olha como que, gente, eu fico arrepiado, igreja. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. Mesmo ali, ele sabia que ele ia sofrer tanto. Porque, por exemplo, quando você tem alguém que gosta de você, o marido, a esposa, um parente, alguém da sua casa, ou um amigo, e você conta um problema, e a pessoa vê que você está sofrendo, às vezes a pessoa sofre com você. Verdade ou mentira? A sua dor traz a dor de alguém da sua casa, quando aquela pessoa se importa com você. Mas aquela pessoa, ela nada pode fazer por você. Você está entendendo, sim ou não? Jesus, ele poderia, olha, obrigado. A gente agradece quando alguém se importa com a gente. Fulano, muito obrigado, tá? Por você me dar essa palavra. Obrigado por você estender a mão para mim quando eu preciso. Obrigado por essa pessoa maravilhosa que você é. A gente agradece. Jesus poderia dizer assim:
mulheres, muito obrigado pelas lágrimas de vocês. Realmente vocês me amam. Jesus não quis nem saber disso. Jesus disse: mulheres, não precisa chorar para mim não, porque eu sei de onde eu vim, para onde e para onde eu vou. Chorai por vocês, está escrito ali, ó. Seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Por quê, Senhor? Ai, Senhor, por quê? Por quê, Joãozinho? Ai, tá doente, tadinho. Tem muita gente assim. Tem muita gente que... Ai, porque está internado. Ai, porque o marido foi embora. Fica se lamentando. Se lamentando. Meu irmão, se você enfrenta um problema, não se lamenta não. Sacode a poeira, levanta a cabeça e vai à luta, porque Deus é contigo. Levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça. Sacode a poeira. O diabo quer ver você prostrado, chorando, se lamentando, como o povo de Israel, que só sabia se lamentar. Deus tirou o povo do Egito, o povo foi para o deserto, tinha pão, tinha água, tinha tudo, e o povo só reclamava, só se lamentava. Deus disse: até quando, Moisés, esse povo vai me provocar? Eles pediram pão, eu dei comida, eu dei a carne, eu dei a água para eles. Poxa, eu estou guiando eles, eu estou levando eles à terra, e mesmo assim ainda eles estão se lamentando. Então as mulheres batiam no peito: ai, Senhor. Jesus disse, ó. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Graças a Deus. Jesus não quer ver você chorando. Jesus, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você sorrindo, Ele quer ver você alegre, Ele quer ver você com saúde, Ele quer ver a sua casa unida, Ele quer ver a sua família abençoada. Quem tem Jesus, quem quer ter vida aqui? Fica de pé, por favor. Tem gente que, ai, Senhor, por quê? Não, meu irmão. Levanta a cabeça. Deus é contigo. Graças a Deus, meu irmão. Quem entendeu direitinho? Quem entendeu a palavra? Vocês entenderam a palavra? Graças a Deus. Só Jesus é digno de ser adorado.